Perfeito, pessoal, vamos começar falando sobre Venezuela, é um assunto, né, que está na pauta, na ordem do dia. A gente trouxe aqui na edição de hoje os últimos desdobramentos, Brasil, Colômbia e México pedindo acesso a essas atas, mas está demorando, o negócio está difícil, a Maduro e a Justiça Eleitoral, então, não tem liberado essas atas, o que aumenta, né, claro, todas as suspeitas que estão bastante concretas de fraude. Começo com Damaris Medina. Damaris, qual a importância de haver um sistema eleitoral justo, um sistema eleitoral confiável, e essa demora não tem sido nada boa para a democracia, né? Nada boa, e é importante, Murilo, você destacou muito bem, a gente ficar atento, porque a América Latina ela sofre movimentos em blocos, né? E o contexto da Venezuela, no qual essas eleições se desenvolveram, já era de violência política, falta de transparência, fechamento de estações de rádio e televisão, então a liberdade de expressão completamente cerceada, e o Maduro ele tem esse cenário de lealdade dos militares, o que acaba sendo um instrumento de sustentação do seu poder. Então, eu acho que a gente precisa ser otimista, né? A mensagem é de solidariedade com o povo venezuelano, há protestos pela rua, mas é muito importante que o Brasil se posicione, né? Houve conversas do Lula com Biden, até o Milei na Argentina, que é considerado aí um candidato de direita, foi crítico, né, da posição de Maduro. Então eu acho que nós precisamos ficar atentos para que esse vírusinho da ditadura e de governos autocráticos não se espalhe pela América Latina. Então, Tiago, são muitas inconstâncias e muitos alertas e alarmes, né, que vêm da Venezuela. Queria sua visão sobre o que tem acontecido por lá. É interessante puxar aqui temas tão controversos, né? A maioria das pessoas está apreensiva com o que está acontecendo na Venezuela, porque, como a Damaris bem apontou, a América Latina ela é um todo, e a gente tem muito medo que o vírus da ditadura ele se espalhe por outros países. A gente tem aqui uma contraposição muito interessante no cenário internacional, porque você pega o presidente Lula, num momento como esse, falando que não tinha nada de grave no processo eleitoral da Venezuela. Essa frase, dita por um chefe de Estado na América Latina, ela pode ter várias interpretações, né? A gente tem aí um mundo praticamente se unindo contra a ditadura da Venezuela, que é algo que é um fato escancarado. Todo mundo que acompanha o cenário político sabe que lá os venezuelanos estão reféns do governo, e a fala do presidente Lula caiu muito mal quando ele fala que não houve nada grave no processo eleitoral. No entanto, a gente está aqui num programa que chama Visões, né? E apesar de não ser a minha visão, vou colocar aqui um contraponto. Até que ponto nós podemos intervir em processos eleitorais ou questões políticas de outros estados independentes? Qual o limite no qual uma pessoa se sobrepõe ao poder, usa de violência, como claramente usa o Nicolás Maduro, que autoriza os outros estados a se unirem e intervir ali no processo eleitoral? Muito possivelmente a fala do presidente Lula vem nesse sentido, de haver um medo que outros estados venham a se inserir em processos eleitorais, assim como vão se inserindo da Venezuela, podem facilmente se inserir no do Brasil. Chama atenção, num momento como esse, em contraponto ao posicionamento brasileiro, né, vários países da América Latina estão abandonando as suas embaixadas. A Argentina fez isso, e mais 7 países abandonaram. O presidente Lula dá uma declaração dessa, aparentemente, entre aspas, defendendo o processo eleitoral que aconteceu na Venezuela, e o governo americano ele vem num contraponto gigantesco, reconhecendo, essa notícia saiu ontem à noite, foi amplamente divulgada aqui no SBT News, em todas as mídias, os Estados Unidos reconhecendo a vitória do opositor, Edmundo Gonzalez. Então a gente tem um cenário no qual o Brasil se põe isolado. Eu acho que isso é péssimo para o nosso Estado, mas resta torcer para que não aconteça nada de grave com a gente também. Damaris, você concorda que o Brasil está isolado? Eu acredito que o Brasil está numa posição delicada por conta do passado de proximidade com os governos da Venezuela. Nós falávamos aqui no Visões da sexta-feira passada da herança do chavismo que o Maduro ainda carrega. Eu acho importante destacar que existe uma polaridade internacional.
a Rússia e a China parabenizaram a vitória de Maduro. Então, isso no contexto internacional, nós estamos falando de países que são multipotências, com armamento nuclear. Então, assim, essa polarização coloca o Brasil também, que é um importante parceiro da China, que tem muitas parcerias negociais. Então, eu acho que a fala do Lula, né, pode ser interpretada também nesse sentido de tentar, já que o Brasil é um âncora da América Latina e exerce esse papel, né, de termômetro, todo mundo está de olho para como o Brasil vai se posicionar. E por conta desse passado histórico da América Latina de intervenções, principalmente dos Estados Unidos, em vários golpes de Estados que aconteceram no nosso continente aqui, eu acho que nós precisamos estar atentos a essa polarização internacional que ainda existe, né? Temos União Europeia, Estados Unidos, Canadá, toda a América Latina se posicionando com razão, apontando a falta de transparência e a falta de veracidade desse processo eleitoral, mas temos do outro lado potências como China e Rússia apoiando, parabenizando, Cuba também, mas vamos destacar esses dois players que são realmente contributos para um antagonismo relevante no cenário internacional. Destaca, pessoal, aqui, né, a questão econômica, não é só uma questão ideológica e política. Obviamente, principalmente econômica. Os Estados Unidos saem em defesa do opositor de Maduro, claro, porque há uma série, né, de pontos que mostram que houve fraude na Venezuela, inclusive a oposição já tem essas atas, né, publicadas, digamos assim, enquanto Maduro e a Justiça Eleitoral da Venezuela não faz nada, não publica ata, não faz nada, mas, claro, há interesses econômicos por trás de todas essas decisões e os Estados Unidos são muito interessados, né, em qualquer tipo de passo nesse sentido. Agora, voltando aqui para um pouco... Petróleo, exatamente. Petróleo é a palavra-chave aí, né, nessa discussão aqui econômica. Agora, voltando para o Thiago, sobre essa questão ainda do Brasil, eu queria a sua avaliação, Thiago, porque, veja, a gente tem aqui governos de vários espectros indo contra, né, o que vem acontecendo na Venezuela. A gente tem, por exemplo, o Chile com Gabriel Boric e temos Javier Milei na Argentina, né, um de direita, outro de esquerda, os dois contrários ao que vem na Venezuela. E o governo brasileiro, ele se coloca inicialmente como um governo cauteloso, um governo que vai ajudar a mediar esse conflito, mas depois vem a fala do presidente Lula. Então são posições ali distintas, uma da diplomacia, uma do próprio presidente, né? Então, queria saber sua avaliação sobre esses dois pontos. Se o governo deveria, por exemplo, seguir a diplomacia e seguir essa cautela inicial colocada pelo Itamaraty. É interessante que o Itamaraty ele tem colocado o Brasil exatamente numa posição de intermediador, né? Segundo as fontes oficiais brasileiras, o Brasil está vendo nessa situação global a oportunidade de ser um intermediador entre Estados Unidos, que coordena ali a força contra a ditadura da Venezuela, e outras potências, ou uma possível intervenção num diálogo muito próximo com o ditador Nicolás Maduro. Então, a fala do presidente Lula, logicamente, ela tem que ser vista de forma contextualizada. Damares bem pontuou que é preciso considerar aí relações comerciais, e mesmo na diplomacia, em algum ponto você vai escolher um lado, né? Num momento como esse, logicamente que a gente não vai romper com a China, é o nosso maior parceiro comercial, muito maior inclusive que os Estados Unidos, mas você receber aplausos de outros regimes, digamos assim, não tão favoráveis como a Rússia, também demonstra um sinal que não é tão interessante. De todo modo, é uma situação muito delicada do governo brasileiro. Para economias que são menos expressivas, como a nossa, é fácil é uma palavra muito forte, mas é um pouco menos difícil abandonar suas embaixadas e declarar logo o seu apoio incondicional aos Estados Unidos na guerra aí contra o regime de Nicolás Maduro. Mas o Brasil ele tem uma contraposição de fatores muito grande. Logicamente que um chefe de Estado ele tem que ter um pouco de cautela, mas a gente sabe que quando se coloca a câmera na frente de um chefe de Estado, pode sair qualquer coisa. E um nada grave relacionado a uma eleição no qual as imagens passam aqui do lado e elas são aterrorizantes, é uma frase, acho que um pouco fora do limite da diplomacia. Logicamente, todos entendemos o programa Visões e até tem que se relevar essa questão
diante de uma necessidade de diplomacia que o caso requer, mas ver imagens como essa de violência, de atrocidades no meio de um processo eleitoral e afirmar que não há nada grave, talvez seja um pouco de eufemismo demais. Damares, quero só te fazer uma pergunta agora, comparando os dois processos eleitorais, tanto do Brasil quanto da Venezuela. A gente tem lido muito ali, principalmente de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que o que está acontecendo na Venezuela é o que acontece aqui no Brasil, né? Uma suposta fraude, né? Mas os elementos são completamente diferentes, né? Eu queria que você nos ajudasse a pontuar aqui. Então, o ponto central é que não existe paralelo. Não existe paralelo. O Brasil é uma democracia. Desde 1988 nós temos a nossa Constituição, eleições transcorrendo sem nenhuma intercorrência e não existe paralelo. Esse é o ponto central. O outro ponto que eu acho que o Thiago destacou muito bem é que nós estamos em um dilema da democracia, né? E como é esse dilema? Quero explicar para quem está nos ouvindo. As eleições, elas são em si instrumentalizadas, então se tem assim uma impressão, um simulacro de que estão transcorrendo, mas nós sabemos que o processo é completamente corrompido. De que forma? Manipulação de registro de votos, cooptação de funcionários do governo, como se trata de um governo que está no poder, sei lá, há 30 anos, recursos públicos utilizados para fazer campanha. Então, de fato, não existe paralelo, não podemos comparar. O Brasil é uma democracia consistente, pujante. Nós enfrentamos um incidente pontual do 8 de janeiro, que foi a invasão da esplanada e destruição das sedes dos 3 poderes, só que nossas instituições democráticas reagiram à altura a esse desafio, estão reagindo, né? Eu acho relevante, Murilo, destacar aqui a fala da ministra Rosa Weber e o documentário que o Supremo lançou. E por que eu falo do Supremo? Não só por ser minha área de atuação, mas por ter sido a sede do poder mais afetada pelas invasões e pelas destruições que foram perpetradas lá. A ministra Rosa Weber lançou um documentário, o Supremo Tribunal Federal lançou sob a presidência dela, chamada Democracia Inabalada. Né, nós teremos eleições agora no Brasil, teremos em 2026 a alternância de poder. Então não há de se falar, até o processo de impeachment que a gente pode discutir em aspectos políticos muito variados, foi constitucional, né, encaminhado pelo Supremo, pelo Congresso Nacional. Então não existe paralelo nenhum e o Brasil, graças a Deus, e as nossas instituições democráticas têm respondido à altura aos desafios que a democracia moderna apresenta em todo o mundo, não é isolado, né? Eu concordo plenamente, Damares, e eu acredito que não há paralelo. A questão da violência lá no processo eleitoral, ela é gigantesca. Você vê aí o número de sequestros aumentando alarmantemente, bem próximo do período eleitoral. E quer você no Brasil seja de direita ou de esquerda, você ter uma sequência de impeachments no Brasil, por mais que traga uma instabilidade total política, né? A gente não tem uma estabilidade, os governos eles não conseguem continuar, e num intervalo de tempo muito pequeno se tem a democracia aqui restabelecida com a Constituição ali de 88, no regime que veio a partir de 89, e esse fato de haver múltiplos impeachments, apesar de ser ruim economicamente, ele mostra exatamente que as instituições funcionam e que, quando é encontrado algum ponto que é capaz de derrubar um presidente, a gente consegue derrubá-lo. Logicamente, questão de impeachment aqui traz vários pontos, se o impeachment foi correto, não foi, se era motivo, não era. Isso é pauta para uma minissérie inteira e não só um episódio do Visões. Mas a questão existe, inclusive, se uma você minissérie. tem impeachment, você tem uma poder aí, pois não, Damares? Existe uma minissérie sobre impeachment? É chamada O Processo, da Maria Ramos, tem que é uma várias, tem premiadíssima. Várias produções, né, ali na Netflix, nos streams, enfim. Mas é isso, pessoal, é política brasileira, a gente, como o Thiago disse, né, dá
pano para manga. A cada dia da política brasileira a gente precisa de um mês, né, para discutir. Então é realmente um ponto. Eu queria mudar aqui nossa discussão, a gente mudar um pouco o nosso foco, a gente dar um pulo lá em Paris, nas Olimpíadas, porque tem outro assunto que está repercutindo bastante também, que é a participação de pessoas transgênero nas Olimpíadas, nas modalidades esportivas. Tem uma polêmica que está surgindo agora, que tem bastante fake news, bastante notícia falsa também envolvida, que a gente traz aqui no nosso Visões, que é a seguinte: na tela, manchete do SBT News. Boxeadora argelina não é transexual, mas é uma pessoa intersexo. Entenda a diferença. A argelina Imane Khelif, de 25 anos, é intersexo. Ou seja, ela tem características biológicas que não se enquadram nos critérios médicos de definição de mulher ou de homem. Não tem nada a ver com transgênero. Cientificamente, há várias configurações possíveis que determinam uma pessoa como intersexo. Pode ser confuso para eles e para nós leigos. Mas no caso de Imane, que se identifica como mulher, testes já indicaram índices elevados de testosterona, hormônio masculino. Mas, ao mesmo tempo, ela tem outras características hormonais femininas. A decisão da italiana de abandonar o ringue contra a argelina, sem cumprimentar a adversária, levantou a discussão se as duas atletas estavam em igualdade de condições para se enfrentar. Imane disputou a Olimpíada de Tóquio e, como foi eliminada, ninguém reclamou na época, né, da participação dela na categoria feminina. No ano passado, quando disputaria o ouro no Mundial na Índia, foi desclassificada pela Associação Internacional, alegando que a boxeadora não atendia a todos os critérios para competir com mulheres. A Federação de Boxe da Argélia fala em discriminação. Já o Comitê Olímpico Internacional, que tem critérios diferentes, pessoal, dessa associação de boxe, saiu em defesa de Imane, lembrando que ela e outras atletas intersexo são pessoas reais que já perderam, já ganharam, né, competindo com outras mulheres. Se no esporte a vantagem física gera discussão, na vida pessoas, né, como Imane acabam levando alguns golpes de preconceito, e assunto para a gente tratar aqui no nosso Visões Brasil Agora. Quero começar agora com Damares, trazendo esse ponto, né, Damares? Porque tem gente dizendo que não sabe, mas é um ponto polêmico sim, porque é algo novo, algo que impõe no esporte essa discussão. Veja que debate riquíssimo, né, Murilo, Tiago, e a sofisticação e delicadeza do tema, porque nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais e de minorias. É até delicado a gente falar assim, ela não é uma mulher trans. Mas e se fosse uma mulher trans? Porque nós estamos falando de autoidentificação. Os próprios exames que foram exigidos, tanto nas Olimpíadas anteriores quanto nessas, eles são altamente criticáveis numa perspectiva dos direitos fundamentais, porque eles são invasivos, eles causam uma certa discriminação. E no caso dessa esportista especificamente, eu vi a repercussão nas redes sociais, ataques de transfobia, né, atacando ela como se ela fosse trans, mas nesse caso específico ela é uma mulher que sofre de uma condição hormonal chamada hiperandrogenismo, porque os níveis de testosterona dela são muito altos, né? Mas é importante a gente ter delicadeza no enfrentamento desse tema, Murilo, porque nós não podemos também justificar isso para, não, já que ela é mulher e ela tem uma condição, uma doença, mas e se ela não fosse? Né? Agora, por outro lado, né, nós estamos aqui num campo do direito constitucional e da conjugação de valores. Do outro lado está a competição, estão os Jogos Olímpicos, está a paridade de armas, mas nós não podemos esquecer que ali tem um ser humano. E se esse ser humano tem essa condição, né, que é uma parcela ínfima da sociedade, mas é um ser humano, é justo que ele seja impedido de participar? Por outro lado, quem enfrentou ela, é justo que uma pessoa compita com outra com condições físicas tão díspares? Então, realmente é um desafio, mas para o enfrentamento do tema, é importante nós lançarmos olhos para a verdade dos fatos, que ela não é uma mulher trans, e para a delicadeza do debate que envolve direitos de minorias discriminadas em vários aspectos e camadas da sociedade. Então, a gente não pode pegar um tema isolado e fazer disso uma bandeira, como está sendo feita na Itália e nas redes sociais, e aí já tem um espectro político muito grande desse debate, né, porque um dos aspectos da extrema-direita é a perseguição a minorias, a grupos que são discriminados já. Então, já há instrumentalização política nas redes sociais,
desse fato específico, até com fake news. Perfeito. Thiago, passo a palavra para você. Quando se trata desse assunto, eu vou trazer uma visão antagônica dessa vez, logicamente que respeitando todas as posições, mas eu sou um amante do esporte e acredito que a pessoa ela pode se identificar do jeito que ela quiser. Ela pode nascer homem, se identificar com o sexo feminino, vice-versa. Você é livre para ter sua opção sexual. Mas quando se trata de uma competição, você tem que fixar parâmetros. E os parâmetros são homens versus mulheres. Logicamente, a Damares tocou aqui num ponto muito sutil e interessante. Do outro lado há um ser humano e os exames são invasivos? Mas eles são invasivos para garantir uma competição justa entre homens e mulheres. Essa pessoa seria impedida de competir? Infelizmente, na minha opinião, ela deveria ser impedida. Lógico, a gente tem aqui vários critérios, não estou falando que a gente tem que fazer um juízo de valor entre uma opção ou outra, mas sim que a medida do esporte são homens contra mulheres, né? Homens contra homens e mulheres contra mulheres. Se você permite uma pessoa que nasceu com uma condição genética, mudou de sexo, se identifica com outro sexo, a entrar numa competição como essa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu num passado muito recente com a nadadora americana, que nas competições, enquanto se identificava como homem, ficava no lugar número 170. E aí ele passou a se identificar como mulher e competindo contra as mulheres, ficava em primeiro e disparado. Então, apesar de ser um assunto polêmico, acho que quando se trata de esporte é preciso equalizar de alguma forma. Lógico, a gente tem um grande problema aqui. Como que vamos resolver questões que dependem de habilidade física e temos atletas trans ou migrantes de um sexo para outro? Essa é uma polêmica bem forte, porque a gente não tem onde alocar essas pessoas no ponto de vista do esporte, né, o que causa aí um certo preconceito. No entanto, acho que a gente não pode prejudicar homens e mulheres em detrimento dessas outras pessoas. Damares, você tem algum ponto a acrescentar? Eu venho com um regulamento. A Associação Internacional de Boxe tem norma específica permitindo a inscrição de atletas intersexo. Então, eu acho que nessas questões de gênero, questões muito polêmicas, a gente precisa se apegar às normas para não praticar também arbitrariedade, discriminação, porque existe uma linha muito tênue entre a defesa do ponto de vista e a discriminação. Então, nesse caso, eu acho que a gente precisa se apegar ao regulamento que já existe, não discriminar e tentar despolitizar o debate para permitir que pessoas intersexo também participem de esportes, porque é um direito e garantia fundamental. Né? Essa seria... É interessante, Damares, que a gente tem aqui duas visões contrapostas e elas defendem valores. E tem um ponto bem bacana que liga esse assunto com a questão da Venezuela. Até que ponto você vai manter as regras e qual é o nível de escrutínio que você vai fazer para flexibilizá-las, né? Logicamente, estou comparando duas coisas muito distantes, mas você tem regras em vigor e às vezes você precisa flexibilizar ou alterar. Nessa alteração, no caso de pessoas intersexo, uma parcela da população vai ficar de fora. Isso é um ponto bem polêmico, você prejudica. Thiago, uma questão que eu faço, só para a gente entender aqui. Você, no caso, defende que os atletas intersexo, que não são trans, que a gente traga aqui, né, para a nossa audiência, intersexo é como se fossem hermafroditas. Ela nasceu mulher, ela tem essa condição, né, ela tem alguns níveis de hormônio acima, né, do considerado normal. Ela nasceu mulher, ela é intersexo, né, como diz Damares. No regulamento, os atletas intersexos são permitidos. Na sua avaliação, então, nem atletas que nasceram mulheres nessa condição intersexo, que não é trans, elas não deveriam ser permitidas na competição, na sua avaliação, é isso? Veja bem, eu acredito que quando você tem uma equalização de condições, essa equalização ela se dá entre os homens, mesmo entre os homens, ela se dá em níveis hormonais. Se eu sou um homem, estou competindo com outro num esporte de luta e eu tomo doses de testosterona para ganhar uma vantagem competitiva, eu vou cair no doping. A diferença do intersexo, na minha leiga opinião enquanto biólogo, é que ele tem uma quantidade de hormônios masculinos, ela tem uma quantidade de hormônios masculinos acima do que uma mulher que não é intersexo possui.
E aí eu trago a questão e coloco minha visão. Será que isso não traz uma situação não equânime de competição? Esse é o meu ponto. Nada contra pessoas que são intersexo, acho que todo mundo deve ser super respeitado. O meu ponto é só no âmbito do esporte. Se esse excesso de testosterona numa pessoa intersexo, se ele não vai trazer uma vantagem competitiva. E eu quero deixar aqui bem claro que eu não tenho nada contra pessoas intersexo. Minha questão é o excesso de hormônios em pessoas com essa condição genética, ele não traz uma disparidade do ponto de vista esportivo. Damares, para a gente fechar esse assunto, sua consideração. Só para esclarecer, gente, o público, quem está assistindo, não existe, no caso da atleta Argelina, nenhuma ingestão de hormônio, é uma condição natural dela, ela nasceu desse jeito. E não é também uma questão de fraude a competições, como o exemplo que o Thiago trouxe, do atleta que competia numa categoria, assim, eu vou mudar de sexo que eu vou ter vantagem. Não se trata disso. Ela é uma mulher que nasceu com uma condição genética que tem níveis elevados naturalmente de testosterona. E o debate que se coloca é justo, é constitucional, no âmbito de direitos humanos internacionais, excluir esses seres humanos de competições, porque a gente não está falando só das Olimpíadas, né? E para analisar esse tema, eu acho importante, quem está nos assistindo, eu convido, lançar luzes sobre o regulamento internacional, porque há norma sobre isso, e a autorização da Associação Internacional de Boxe, que permite a participação de atletas intersexo, que é essa situação que está acontecendo, para a gente afastar todas as fake news que surgiram na internet.